Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Agora eu quero mostrar para vocês o segundo episódio da série Interpretando por Aí, e foi um evento que eu fiz logo depois daquele que eu comentei no episódio 1. Dessa vez, o episódio 2 eu vou falar sobre uma interpretação entre espanhol e português, tá? É um evento que envolveu outras coisas, envolveu viagem também, né? Foi um evento da Organização Internacional do Trabalho. Então, eles fizeram uma reunião lá na Bahia, na cidade de Barreiras, que fica perto ali, quase de Brasília, inclusive, mais perto de Brasília do que de Salvador, propriamente dito, né? Então, assim, foi um evento que foi bem maior, assim, em termos de custos, né, de interpretação, porque eram 6 intérpretes, tinha 2 de espanhol, 2 de inglês e 2 de francês, porque foi um encontro com vários países, inclusive africanos, né? Teve o pessoal de Mali, que fala francês, pessoal da Tanzânia, que fala inglês, também teve um pessoal de Angola, que fala português, teve os próprios brasileiros, né, que estavam lá também, e um pessoal de espanhol era do Peru, se eu não me engano. Então tinha 4 línguas, né? Inglês, francês, espanhol e português. Por isso eles precisavam de 3 duplas de intérpretes. Eu fiz parte, por acaso, da dupla de espanhol. Então eu e o Lucas, que ele veio lá de Curitiba, eu vim de Fortaleza. Teve 3 intérpretes que vieram de Brasília, teve uma que veio do Mato Grosso do Sul, eu acho. Então, assim, eles trouxeram intérpretes de várias regiões do Brasil para inglês, francês e espanhol. E essa reunião, né, que aconteceu durante 3 dias, o tema era condições de trabalho. E vocês estão vendo aqui atrás de mim um campo de algodão, né, uma plantação de algodão, porque a gente visitou algumas fazendas, não só de algodão, mas de outras coisas também. Então, como é que foi esse trabalho? Bem, eles me chamaram para esses 3 dias, né? Que na verdade eram 5 dias, porque a gente tinha que viajar um dia antes, aí trabalhava durante 3 dias e no quinto dia voltava para casa. Inclusive, eles pagaram a gente 4 diárias, né? Porque para compensar também esses 2 dias de viagem que foi antes e depois. Então foi diferente, né? Foi uma experiência que envolveu viagem, envolveu outros colegas de outras línguas, né? E dessa vez foi uma interpretação mais simultânea, na verdade. O tempo todo foi simultânea, né? Eles tiveram um momento, alguns momentos que eles ficaram no auditório lá do hotel. Então, ah, né, eles organizaram lá um auditório com as mesas e esses grupos falavam em diferentes momentos, né? Falavam em inglês, falavam em espanhol, falavam em francês, falavam em português. E aí cada dupla de intérpretes, né, da sua língua, que era inglês-português, ou espanhol-português, ou francês-português, a gente ficava interpretando de português para uma dessas 3 línguas, ou então de uma dessas 3 línguas para português. Então sempre foi assim, e foi simultânea, então quer dizer, a gente usou, né, os fones de ouvido, transmissores, não teve cabine, foi um pouco diferente. Podia ter tido 3 cabines, né, nesse auditório, mas a gente fez escutando o som ambiente. A gente sentou em 3 posições diferentes lá no fundo da sala, cada dupla, né? Ficávamos escutando o pessoal conversar, né, pelos microfones, e aí aqui a gente ficava interpretando para os nossos respectivos grupos, né? Então, por exemplo, os brasileiros apresentavam alguma coisa, eu ficava fazendo um revezamento a cada 15 ou 20 minutos com o Lucas, e a gente ficava falando espanhol. Se o pessoal do espanhol falasse, aí nós interpretávamos para português. Se o pessoal de inglês falasse ou de francês falasse, a gente também teria que fazer para português, né? A gente poderia pegar diretamente, como de caso foi o nosso caso, porque nós dois falamos inglês também, né? Então a gente fez diretamente do inglês para o português, né? Nesse caso. Mas se a gente não soubesse inglês, apenas espanhol, português, o que é que a gente faria? A gente pegaria a interpretação de português, né, da dupla de inglês. A dupla de inglês faria inglês-português. A gente pegaria essa interpretação em português da dupla através de outro fone e falaria em espanhol. Então, sempre a gente poderia ter a opção de trabalhar entre espanhol e português, porque sempre tinha alguém falando em português ali, né? Ou
as pessoas da reunião ou os intérpretes que estavam interpretando em português. Então, assim, foi uma interpretação simultânea mesmo, né? Sem cabines, com o barulho ambiente, né? Com o microfone ambiente, teve isso. Ah, então a gente ficou no auditório em alguns momentos, né? Teve algumas apresentações de PowerPoint, tudo mais. E teve a maioria dos momentos, na verdade, ah, no primeiro dia já a gente fez uma visita a uma fazenda, no segundo dia a gente passou o dia inteiro visitando, e no terceiro dia foi só no auditório novamente, fazendo as apresentações finais e conclusões. Aí quando foi no momento dessas visitas de campo, a gente ia num ônibus, né? Porque tinha lá uns 20 participantes. Era pouca gente, mas era tipo três, quatro pessoas de cada país, né? Então, ah, por isso eles precisavam de uma interpretação simultânea, porque não daria para um intérprete ou uma dupla interpretar para aquelas quatro pessoas sem nenhum equipamento, né? Até porque eles iam fazer visita de campo e o grupo de 20 pessoas ia andar naquelas fazendas, visitando, conhecendo as instalações. E aí os intérpretes ficavam perto da pessoa que estaria falando, né? Normalmente um brasileiro que estivesse apresentando ali a fazenda, e a gente interpretava, né, do português para uma dessas três línguas, conforme a nossa dupla. Então foi assim, a gente visitou uma fazenda de cacau, uma fazenda de bananas, a gente visitou uma fazenda de algodão, e a gente viu as condições de trabalho daquelas fazendas, né, que eram fazendas modelo. Então foi bem legal, conhecer, né, andar também, no caso, pela areia, pelo barro, pela plantação. Então teve também esse desafio físico, né, também debaixo do sol. Eles deram para a gente um chapéu para a gente usar. Então teve todo um equipamento assim para a gente conseguir andar debaixo do sol, interpretando, né? Ficar numa plantação de bananas, interpretando. A gente visitou lugar que tinha galinheiro. Então, assim, teve tudo isso de campo, né? De fazenda, palavras bem diferentes, né? Nas três línguas, nas quatro línguas, na verdade. Então, foi uma experiência muito legal, porque, assim, envolveu uma viagem, quer dizer, teve uma logística de trazer os seis intérpretes, né, e também os brasileiros que moravam em outros lugares, e também os africanos e o pessoal do Peru, eu acho. Todo mundo teve que vir para aquela cidade, todo mundo ficou hospedado no mesmo hotel, a gente tomava café da manhã juntos, a gente almoçava juntos, ah, o jantar, não, na verdade, era a gente jantava por conta própria, mas a gente jantava com os colegas, né, os intérpretes. Eu saí com a Raquel Ilha também, algumas vezes a gente comeu sushi, e também com o outro pessoal, a Raquel Alves também, a Maíra, a Adriana. Então a gente saiu de vez em quando, né, para jantar fora. Então foi legal porque envolveu viagem, envolveu se hospedar, né, nesse hotel, tomar café, almoçar, jantar juntos. Também envolveu conhecer pessoas de vários países, né? Os sotaques diferentes em cada língua, e também conhecer essas fazendas e tal. E também envolveu a gente viajar de ônibus, né? No primeiro dia, no segundo dia, principalmente a gente viajou de ônibus, né, da cidade de Barreiras para cada uma dessas cidades vizinhas onde tinha as fazendas. Então, às vezes a gente viajava uma hora, aí parava, visitava uma fazenda, viajava mais uma hora de ônibus, visitava outro local, depois voltava, viajava 2 horas de ônibus. Então, teve dias que a gente viajou de ônibus, sei lá, mais do que 5 horas, né? Juntando tudo, ida e volta. Então, teve essa questão também de a gente ficar no ônibus, conversando, trocando ideia com os colegas, ou mesmo dormindo. Teve dias que a gente interpretou muito, né? Dias que era no auditório, que tinha 3 horas de apresentação seguida, nas fazendas, sei lá, uma visita de 1 hora, de 2 horas, alguma coisa assim. Mas também teve muitos momentos de folga, né? Assim, ao longo do dia, porque a gente ficava só no ônibus mesmo, viajando, se deslocando. Ou então lá na fazenda, às vezes esperando alguém para apresentar. Então teve momentos bem de folga também, né? A gente também visitou um centro de treinamento de jovens, né? Profissionalizante. Então, assim, para trabalharem com agricultura. Então, foi uma experiência muito legal, né? É um trabalho interessante, né? A gente visita lugares que a gente nunca visitaria. Eu nunca tinha ido numa fazenda de algodão, nunca tinha visto isso, né? Um campo assim,
cheio de algodão e como é que funciona isso, e de cacau, de banana. Então, foi bem interessante, né? Então, um trabalho de interpretação também pode envolver isso, pode envolver viagem, hospedagem, conhecer lugares que você nunca imaginaria conhecer, né? Além de fazer contato com colegas, né? Tomar café, almoçar, conhecer esses outros colegas aí de Brasília, de Curitiba, Mato Grosso do Sul. Então, muito legal mesmo, né? Então, nesse caso foi espanhol, português, né, para mim. Assim, como é que eu cheguei no espanhol, na verdade, quando eu comecei a traduzir, eu trabalhava com inglês e francês já, né? O espanhol eu comecei a estudar só em 2014, né? Eu já era tradutor há 8 anos, mas comecei a estudar espanhol depois de uns 3 anos, comecei a traduzir também espanhol, mas eu ainda não me sentia muito confortável para interpretar espanhol, então em 2020, né, durante a pandemia, eu tive a ideia de eu vou fazer mais um ano de aulas de espanhol só para fortalecer a fala e a escuta e tal. Então eu fiz mais um ano de aulas, então aí totalizou uns 4 anos de aulas de espanhol para mim, né? Esse último ano que eu fiz, 2020, foi aulas particulares, né, com a professora. A gente conversava muito, lia muito artigo, tentava interpretar os artigos também na outra língua. Então foi um treino. E em 2020 já eu peguei algumas coisas de espanhol antes da pandemia, por isso que eu quis reforçar. Quando foi em 2021, começou a aparecer os eventos online, interpretação remota, 2022 também. Então, agora eu já estou interpretando de espanhol e por isso surgiu essa oportunidade, né? Então, assim, adicionei o espanhol e teve retorno, sim, alguns anos depois. Foi muito bom, né? Então, legal. E para fechar com chave de ouro esse evento, quando terminou, a gente foi comer num restaurante lá que era do lado de um rio e era muito bonitinho, era um happy hour, né, na verdade. E tinha esse rio e tinha muitas pessoas tomando banho de rio lá. E a gente também tomou banho de rio. Alguns de nós entramos no rio, nos refrescamos ali e depois comemos alguns salgadinhos e tal, e depois fomos jantar uma pizza em outro lugar. Então, assim, é muito legal esses eventos quando a gente tem viagem, né? Então, nesse caso, o cliente, ele pagou as viagens, né, de todos nós, ida e volta, no meu caso, de Fortaleza para Barreiras, que aí eu fui Fortaleza, Brasília, Barreiras. E na volta foi Barreiras, Salvador, Fortaleza. Na vinda, quando eu passei por Brasília, por acaso eu encontrei a Raquel, que aí estava no mesmo voo já vindo comigo para Barreiras, né? E na volta não, eu voltei sozinho através de Salvador. Então, assim, o cliente normalmente paga essa passagem, além disso, a hospedagem e também as diárias, né? Então foi bem legal. Alguns eventos que envolvem viagem, o cliente não paga a viagem ou a hospedagem. Já teve casos assim que eu mesmo tive que pagar. E teve uma vez que valeu a pena, porque eram 4 ou 5 diárias, então eu praticamente usei uma diária para pagar o deslocamento e ganhei as outras 3 ou 4, entende? Então tem tudo isso, né? Mas claro que você sempre tem que tentar que o cliente pague o seu deslocamento e a sua hospedagem, tá? Então, nesse caso, foi assim que funcionou. Foi muito legal interpretar entre espanhol e português num campo de algodão, também numa fazenda de cacau e plantação de bananas e outros tipos de serviços agrícolas, né, que a gente visitou. Conheci lugares que eu nunca conheceria e também colegas, né, que podem me convidar para eventos e tal. Então, sempre legal fazer esse networking. E também o espanhol, né, que eu fortaleci e tal para outros eventos. Cada evento a gente fortalece para o próximo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do episódio 2 de Interpretando por Aí. Dessa vez entre espanhol e português, envolvendo viagem, envolvendo interpretação simultânea, conhecendo colegas aí, viajando de avião, de ônibus e tudo mais. Grande abraço e até a próxima.